Horas 25 minutos, vamos falar agora de economia. Estamos na linha com a Thaís Zara, que é economista da Rosenberg Associados. Thaís, boa tarde. Boa tarde, Denise. Bom, Thaís, nós tivemos na semana passada vários indicadores que decepcionaram em termos de atividade econômica, a questão de vendas do comércio, do setor de serviços. Aí hoje saiu o relatório Focus, como acontece toda segunda-feira, apontando uma nova redução da previsão média do mercado financeiro para o crescimento da economia este ano. O corte levou a projeção para 2,76% apenas e vem caindo há várias semanas. E aí nós tivemos a divulgação também do IBCBR, que é uma prévia do PIB, calculada pelo Banco Central, que apontou um crescimento de apenas 0,09% em fevereiro sobre janeiro, isso depois de uma queda de atividade, também de acordo com o IBCBR, de 0,65% em janeiro. Então, na verdade, esses dados acabam reafirmando essa previsão de um crescimento meio fraco da economia diante do que se esperava, não é, Thaís? Essa também é a tua previsão? Na verdade, a gente teve, no final do ano passado, alguns dados de atividade que vieram um pouco acima do esperado, e aí acabou se criando uma certa euforia de que talvez a recuperação fosse ocorrer numa velocidade mais rápida. E aí, no começo desse ano, ao contrário, a gente teve uma pequena desaceleração dos dados de atividade, né? Como você disse, comércio, serviços, mostrou aí um certo fôlego aí nessa retomada, e aí isso acabou levando às revisões das projeções. De concreto, a gente tem todos os fatores para a gente ver a recuperação da economia ocorrendo ao longo desse ano. A gente tem queda de taxa de juros, que bem ou mal já começa a ser sentida de uma forma mais forte nas taxas de juros ao consumidor, ainda que a gente tenha um spread muito alto e as taxas ainda estejam muito elevadas, mas a gente já começa a ver essa queda, a gente já começa a ver mercado de trabalho se recuperando, mas é isso, é uma recuperação lenta e gradual, e aí ela tem essa característica de um pouco mais de volatilidade. Então, alguns meses acabam sendo um pouquinho melhores, outros um pouquinho piores, e dá essa sensação de que a gente está patinando. Mas, na verdade, a gente continua em recuperação, mas é isso, a gente acaba tendo alguns meses que acabam decepcionando um pouquinho, dada essa natureza mais gradual, mais lenta dessa recuperação. A economia vai crescer mais do que o ano passado, agora a dúvida é saber o quanto que ela vai crescer, né? O quanto que a gente pode ter de interferência, por exemplo, no cenário político, que é uma grande dúvida e acho cada vez uma dúvida maior em relação às perspectivas até de gestão da economia, porque depende muito do perfil de cada candidato, né, Thaís? As eleições elas acabam levando a um certo ruído, principalmente quando você pensa em investimentos, né? Mas como esse ano, acho que a principal âncora para o crescimento vai ser mesmo a parte de consumo, talvez o investimento deve voltar a crescer, mas não vai ser o que vai realmente puxar o crescimento, o que deve puxar mais o crescimento em si é consumo, acaba tendo um efeito mais ou menos limitado, né? Quando a gente vê condições de crédito melhorando, quando a gente vê o emprego melhorando, isso acaba tendo um impacto maior do que propriamente as incertezas. Claro que você sempre acaba tendo algum ruído, produz aí algum tipo de constrangimento para o consumidor, você não ter exatamente uma visão do que vai ser o ano que vem, mas acho que os fatores concretos como o crédito e o emprego acabam sendo mais importantes. Agora, Thaís, a projeção do mercado para a inflação também caiu, isso também vem acontecendo há várias semanas, agora a previsão é de IPCA este ano em 3,48% e caiu do ano que vem para 4,07%. Então, nós temos a combinação da previsão de um crescimento menor da economia com inflação mais baixa. Você acha que isso pode levar o Banco Central a ir mais longe no corte dos juros? Porque, por enquanto, parece dado mais um corte com a taxa Selic caindo a 6,25 em maio. Mas dá para ir mais longe? Sim, inicialmente essa era até a nossa perspectiva, de que o Banco Central iria até 6%. Existe essa chance, mas no momento, como a gente está tendo uma volatilidade no câmbio um pouco maior, a gente já vê alguma pressão pontual, até por conta dessas incertezas com relação às eleições, aí acaba diminuindo um pouco o espaço para essa queda adicional. Eu acho que a gente vai ter que observar o comportamento do câmbio até mais próximo da reunião de junho, para então ter certeza se realmente vai ser possível esse corte adicional. Ele vem sinalizando que vai ter mais um corte agora em maio,
e provavelmente depois disso a gente vai ter uma interrupção. Então, acho que a gente precisaria ter alguma surpresa adicional em inflação ou uma melhora mais contundente em câmbio para, de fato, a gente ver esse corte. Então, por enquanto, acho que o cenário está apontando para a gente ficar com a Selic estável em torno de 6,25. Você falou do dólar. Na sexta-feira passada ele atingiu o maior nível desde dezembro de 2016. Hoje a pressão é pequena, mas continua no maior nível desde dezembro de 2016, na faixa dos 3,42. Isso já representa uma mudança mesmo de patamar do dólar, né? Isso representa uma mudança de patamar e é mais do que isso, né? Se você olhar o último relatório de inflação, o Banco Central apresentou um cenário em que os juros ficavam estável em 6,25, em 6,5 e a taxa de câmbio também ficava estável em 3,30, se eu não me engano, e a inflação convergia para as metas tanto nesse ano quanto no ano que vem. Então, a gente ficava num patamar confortável. E aí, se você tivesse depreciação cambial, é que você precisaria, em 2019 e 2020, ter taxas de juros mais altas. Então, mostra o impacto que o câmbio tem quando você está falando em termos de projeção de inflação. Claro que você ter uma semana de câmbio mais alto não tem esse impacto todo, mas se você tiver uma mudança percebida como permanente pelos agentes do patamar do câmbio, isso acaba se refletindo nos preços. Nós conversamos com a Thaís Zara, que é economista da Rosenberg Associados. Thaís, muito obrigada, uma boa tarde.